desde já. Vocês podem já ir encaminhando as suas perguntas, dúvidas, sugestões pelo chat, pela conversa dessa reunião. Estaremos respondendo a todos ao final do evento, né? E essa live está sendo gravada, e nós disponibilizaremos, então, a gravação depois no nosso canal YouTube da Módulo. E desde já convido a todos já para visitarem o canal YouTube da Módulo, Módulo GRC, e vocês vão encontrar muito material, muitas apresentações sobre esse assunto, privacidade, dados pessoais, LGPD, desde o tempo da GDPR. Iniciando, então, essa nossa apresentação do dia de hoje, teremos um desafio aí, apresentações muito rápidas, serão apresentações em torno de 10 a 12 minutos. Temos 4 apresentadores, eu, Alberto Bastos, vou iniciar falando, depois vou passar a palavra para o Dr. Gilberto Martins, que vai falar um pouquinho sobre a questão jurídica, os templates, né, já que o nosso assunto são os aceleradores para a implementação da LGPD, explicar um pouquinho como é que esses templates podem, de fato, ganhar tração para implementarmos rápidos projetos. Depois teremos a Carolina Duarte, a Carol vai falar um pouco sobre lei digital, uma solução fantástica como uma plataforma de colaboração para equipes multidisciplinares na área de LGPD. E, por fim, o Fernando Neri vai encerrar falando um pouco sobre como a automatização pode ajudar nessa questão aí dos aceleradores. Então, eu começo falando um pouco sobre, dentro dessa visão dos aceleradores, a questão da metodologia, dos processos, e especificamente dos métodos ágeis, né? Eu diria que existe uma grande onda nesse sentido, né? Um movimento que começou inicialmente dentro dos processos de TI, ou dos processos de desenvolvimento de software, e, de uma certa forma, escalou isso para produto, escalou para processo, escalou para as empresas, né? Hoje é comum falarmos um pouco sobre essa questão de metodologias ágeis aplicadas em todos os cenários, todos os tipos de empresa. Não só projetos, mas realmente até os processos. Porque, na verdade, essa questão da agilidade é uma cultura, né? Eu posso confessar aí que foi um grande evento que eu participei cerca de 15 anos atrás, o Agile Brasil, e dali em diante eu realmente fiquei muito tocado com esses métodos, esses processos. Na época, o nosso desafio era na área de desenvolvimento de software. Nós tínhamos uma equipe lá com mais de 110 pessoas trabalhando, usando o método tradicional em cascata, e aí implementamos uma série de mudanças na organização, criamos inclusive o nosso próprio método adaptado do Scrum, que é o modo Scrum, né? E me empolguei muito em relação a isso. Posso dizer assim que realmente eu sou tocado por esses métodos ágeis. Estudei, fiz a prova do PMI, né? Existe uma certificação específica da questão do PMI para a questão do uso de agilidade em projetos, né? E hoje em dia podemos dizer que a Módulo inteira ela está sensibilizada, e o que faltava, vamos dizer assim, de agilidade teve esse empurrãozinho final com a questão da nossa pandemia, né? E a gente pode, na verdade, resumir essa visão da agilidade, a visão dos métodos ágeis, num grande desafio cultural, né? Quer dizer, de uma certa forma, é necessário mudar o mindset, de uma certa forma, técnicas e processos que a gente pensava dentro de um modelo onde o mundo era um mundo mais estável, as mudanças eram mais tranquilas, e hoje em dia, nessa dinâmica, nessa quantidade de incertezas e necessidade de adaptação, realmente é necessário aí uma mudança cultural em todos os sentidos, né? Já dizia lá a lei de Darwin, não são os mais fortes que sobrevivem, são os mais adaptativos, né? Então, nós temos que realmente buscar esse novo mindset, essa nova cultura ágil em todos os processos. Isso não seria diferente no nosso assunto de hoje, que é para a implementação de LGPD. Quer dizer, será que realmente os métodos ágeis podem ajudar os nossos projetos para a implementação de LGPD? Com certeza. Com certeza, porque o grande desafio que nós temos hoje, a partir dessa rápida entrada da lei em vigor, é que nós temos que adaptar todos os nossos processos, todos os sistemas, toda uma chuva de coisas que apareceram agora dentro da nossa lista de atividades que já estava muito grande, e temos que fazer isso com o avião voando. Não vai dar tempo de parar a empresa, reorganizar a empresa e depois voltar a empresa a operar novamente. Não, então, como de fato pensar dessa forma? E o grande conceito da mentalidade ágil, sem dúvida, está baseada no conceito da visão sistêmica, né? Diferente
da visão analítica tradicional, que a gente pega um problema, divide em pedaços, em pequenos pedaços, vai executando pedaço a pedaço. Na verdade, a grande visão da agilidade, na visão sistêmica, é como um ser vivo, né? Um sistema vivo, onde as partes, de uma certa forma, se conectam às outras partes. Isso tudo gera uma sinergia e gera uma necessidade muito aí de integração, né? Então, por isso, sem dúvida, algumas ideias de forma que a gente possa aplicar métodos e ferramentas ágeis já ao nosso projeto de LGPD. Já começa com a ideia aí que o livro do Eric Rice fez bastante famoso o conceito do MVP, né, o mínimo produto viável. No caso da LGPD, em vez de ter uma solução completa, nós quebraríamos essa solução em pequenos mínimos projetos viáveis, né? Então, em vez de fazer um grande projeto com um grande planejamento, com uma grande implementação, nós podemos quebrar o projeto da LGPD em pedaços, e aí cada um desses pedaços, usando métodos de priorização, ele vai entregando níveis e níveis de melhoria nesse nosso processo. Numa visão um pouco menos ortodoxa, né, em vez de partirmos para a visão tradicional de cronograma, um cronograma de projeto, a gente propõe a ideia realmente de que as empresas tenham um roadmap de privacidade ou de proteção de dados pessoais, né? Então, parte-se de uma grande visão, pode ser algo daqui a 1, 2, 3 anos, né? Uma grande visão onde a privacidade possa ser um diferencial competitivo na empresa, baseado numa estratégia, divide-se em vários projetos. Esses projetos podem ter releases, a gente gosta muito da ideia dos releases trimestrais. Hoje estamos fechando um trimestre, setembro, amanhã começa um novo trimestre, o último trimestre do ano. Quem sabe a gente possa fazer projetos assim, de 3 em 3 meses, sprints mensais, quinzenais, e a gente vai fazendo essa tocada, realmente entregando resultados a cada sprint, a cada interação, né? Então, isso é um pouco da visão dos métodos ágeis, pressupõe com certeza a necessidade de nós criarmos as equipes multidisciplinares, né? Em vez das áreas trabalharem nos feudos, né? em silos, e a gente vai precisar que todo mundo se converse, todo mundo se conecte, né? Então, não é só o jurídico, não é só a área de TI, não é só o call center, não é o marketing, é todo mundo, né? De uma certa forma, todos que de uma certa forma trabalham com dados pessoais na organização precisam estar dentro dessa equipe multidisciplinar. E temos muitas ferramentas à nossa disposição que servem como esses aceleradores de métodos ágeis, né? O próprio Teams, né? Nós somos grandes usuários de Teams, temos utilizado muito o Teams da Microsoft nos projetos, nas execuções, e o Teams tem o Planner, tem o Trello, é possível embutir dentro das equipes de trabalho, dentro das conversas, né? O modelo aí para acompanhamento visual, né? A palavra Kanban, ela dentro da agilidade, ela não é só o método Kanban, ela também significa do japonês o efeito visual, né? Hoje, com a pandemia, não nos permite estarmos todos presentes com os famosos quadros de cortiça e post-it colados na parede, mas muitas ferramentas automatizadas nos permitem ter essa mesma funcionalidade, né? E como é que nós podemos acelerar? Como é que nós podemos ajudar, né? Então, 4 itens rápidos que nós na Módulo temos desenvolvido. Especificamente, começamos dentro de uma ideia do módulo Meta Framework, que é um framework ágil, baseado numa mentalidade de gestão de riscos, baseado na ISO 31000, onde a gente consegue fazer exatamente isso, e, na verdade, desenvolvendo e entregando projetos em partes, usando a mentalidade de risco, a gestão de riscos, para, na verdade, priorizar. Aquilo que é mais impactante, aquilo que é mais urgente, tem que ser feito primeiro, né? Então, a metodologia Meta Framework tem ajudado muito nos nossos projetos. A Lei Digital, a Carolina Duarte vai falar logo depois, em seguida, um pouco sobre essa ferramenta. É uma plataforma fantástica, custo baixíssimo e, assim, com alto valor agregado. Então, recomendo desde já que vocês conheçam e utilizem a Lei Digital. O LGPD Manager, uma grande solução de automatização, né? Então, isso nós consideramos que muito difícil, com o tamanho da realidade, dos problemas que nós temos para resolver. Se a gente considera os números de titulares da organização, os números de processos, os números de sistemas, e tudo isso interrelacionado, criando aí uma exponencial de interações, sem a ajuda de TI, sem a ajuda de ferramentas automatizadas, é muito difícil chegar lá, né? E, finalmente, no aspecto de proteção de dados, afinal, a lei geral é de proteção de dados, né? Grande parte das empresas tem o desafio da segurança cibernética, né? E até nessa linha das métricas, né? Você só consegue gerenciar o que você consegue medir, né? Então, para gerenciar a segurança,
para gerenciar a proteção de dados, é preciso medir a proteção de dados. Então, temos feito muitos projetos de segurança cibernética utilizando exatamente essa ideia de ter um security score, de ter um índice, e a partir desse índice, a cada interação, a cada sprint do método ágil, a gente vai melhorando, melhorando, melhorando continuamente. E esse, então, é esse processo. Bom, isso é o que a gente consegue falar em 10 minutos, né? Dentro da premissa dos métodos ágeis, a gente respeita muito a questão dos prazos, dos controles, né? Podemos sacrificar um pouquinho de conteúdo, podemos até diminuir aquela nossa qualidade máxima, mas os prazos a gente quer respeitar, a gente precisa, na verdade, cumprir. Então, eu fico por aqui nessa primeira apresentação, agradeço a presença de todos, mais uma vez destaco, o nosso chat está aberto, algumas pessoas já estão contribuindo no chat, coloquem as suas dúvidas, as suas perguntas, as colaborações, e ao final da apresentação nós estaremos todos respondendo as dúvidas e perguntas de vocês, tá bom? Então, aproveito, obrigado, passo a palavra para o Dr. Gilberto Martins, que vai falar um pouco sobre a questão dos templates como aceleradores. Doutor Gilberto, É, uma bom dia palavra. bom dia a todos, obrigado, Alberto. É um prazer sempre participar aqui nos eventos da Módulo. Vou rapidamente aqui carregar o arquivo da apresentação. E já começando, a ideia é de falar bem objetivamente sobre os templates, né, como aceleradores, com fator de aceleração. E onde usar os templates e como? Né? Em três instâncias. Primeiro, em documentos, em sistemas e em processos. Né? Documentos, porque para não ter que reinventar a partir do zero para desenvolver algum documento, e assim simplifica os procedimentos. Em sistemas, porque se a gente já sabe qual é o documento que é aplicável a cada situação, dá para automatizar e dá para introjetar os documentos nos sistemas, facilitando o controle, né, da seleção e do uso. E terceiro, nos processos, porque se a gente tem os templates como documentos já definidos, né, as rotinas, os processos ficam bem padronizados e isso facilita a comunicação nesses comitês multidisciplinares de que mencionava agora o Alberto, né? Na perspectiva do tempo, quais são os templates para uso imediato e quais são os para uso futuro? De início, a política, seja geral ou do website, né, que tem que estar estampada, tem que estar divulgada. Os termos de consentimento para colher os consentimentos das pessoas, os comunicados de tratamento de dados, quando é dispensável o consentimento. Então, é um template para dizer, olha, a gente está tratando os dados para cumprir uma lei ou um contrato, né? Os templates de aditivos contratuais, os relacionamentos já existentes, para se adaptarem à LGPD, e questionários, né, de conformidade. Também as comunicações do DPO, para ele poder, a cada momento, com o volume de situações que podem chegar, né, disparar rapidamente as comunicações. Para o futuro, templates de comunicados sobre tratamento por legítimo interesse, que é uma situação assim mais delicada, mais residual. Os regulamentos departamentais, os desdobramentos das políticas, no âmbito de cada departamento, cada área funcional, os acordos entre as empresas do mesmo grupo, né, padrão, e o relatório de impacto, os comunicados de resposta a incidentes e o documento de harmonização. Então, há templates que são para uso já agora e templates que podem ser deixados para depois. Eu entendo que os templates devem ter colchetes. Nos colchetes já ficam indicadas ali as dicas do que pode ser necessário e aí cada organização usa como ponto de partida e seleciona o que se aplique melhor. Eu tive semana passada uma situação assim, de um cliente que tem usa um data center externo e um hacker atacou o data center e encriptou o acesso, o gateway, a interface. Não há nenhum registro de que ele tenha efetivamente acessado ou copiado a base de dados. Então, o template de resposta a incidente, se ele tiver um colchete, ele oferece a alternativa de um comunicado sobre vazamento de dados, quando efetivamente os dados foram acessados e copiados, ou a outra situação possível. Então, os colchetes facilitam, né, dão a dica e facilitam a seleção. Também, por exemplo, colchetes para cookies.
Cookies podem ser da sessão, se esgotam ali, ou podem continuar, são os persistentes, eles podem estar na máquina do servidor, do site, ou podem estar na do usuário, eles podem colher dados de diferentes tipos. Então, se o template já vem com esse colchete, né, ele já dá a dica daquilo que pode ser o mais adequado. Também, o template, por definição, ele é um ponto de partida e ele deve ser simples, né? É muito mais eficiente partir da simplicidade para a adaptação do que partir da complicação, da complexidade para a simplicidade. Então, ele deve ser muito claro, né? A finalidade é de que ele seja assim, bem comunicativo, seja atrativo e no formato que seja palatável. Esse, por exemplo, é um template para política no website. No website, seria incabível ter uma política assim extensíssima em várias telas, né? E o template ele pode ser usado internamente ou externamente, né? Por exemplo, os questionários, né? Seja para fornecedores, seja para as áreas dentro da instituição. Exemplos concretos de redação. Aqui, por exemplo, o item de política falando das finalidades do tratamento. Os colchetes podem dizer que a coleta se destina a estabelecer conexão entre os computadores, ou manter histórico de navegação, ou habilitar a autenticação, né? E aí as opções podem ser cumulativas, não necessariamente alternativas. Essa aqui é um exemplo de opção alternativa. Com relação ao consentimento, que é um item super importante, uma opção ali no colchete de haver um pop-up de coleta do consentimento. Ou, na outra opção, né, a regra de que o prosseguimento na visita será considerado como manifestação inequívoca do consentimento. Então, aqui a gente já tem a dica pronta de opções que podem ser bastante úteis, né? Isso agiliza, né? O Alberto estava falando da visão sistêmica, né? Bem característica dos métodos ágeis. Então, o template pode se encaixar nessa visão sistêmica, oferecendo diferentes opções. E, por último, aqui de exemplo, né? A indicação de quem seriam os operadores com os quais o controlador, a instituição, estaria compartilhando dados, né? E nessa indicação, seja em relação a um website ou um portal, né, ou se diria que são as empresas especialmente para a finalidade tal, né, definindo os operadores em função da finalidade, ou as empresas atuantes em determinadas categorias, então por gênero, ou ainda as seguintes organizações nomeando aqui nesse espaço, ou indicando um endereço onde a lista das organizações vai estar sendo permanentemente atualizada. Então, são diferentes assim, opções bem práticas, né? Com relação à relevância do cuidado, né, na escolha e no uso dos templates. Aqui tem um exemplo do ICO, que é o órgão oficial do Reino Unido para a interpretação do GDPR. Tem uma seção no site que é o uso de cookies, né? Essa seção aqui é proprietária, não tem nada indicado que pode ser copiado, pode ser usado como template, né? Aliás, ele fala ali dos cookies, né, para analytics, etc., que a gente mencionou naquele exemplo. Do outro lado, na direita, tem os templates que ele oferece, mas vejam só, é uma planilha, se a gente olha assim mais de perto, ela tem várias colunas, e se a gente olha de longe, olha a complexidade. Então, é importante selecionar templates que não sejam proprietários, sejam realmente freeware ou shareware, e que sejam concisos, né? Que sejam sintéticos, né? Senão você não tem um bom ponto de partida, você tem praticamente, está partindo do ponto de chegada. Depois, esse outro exemplo aqui, que está no site da IAPP, que é uma associação bastante renomada, um exemplo de template disponível. Mas é um template para instituições de caridade, né? E ele trata do GDPR. Então, o template, ele deve ser o mais possível próximo ou flexível para se ajustar à situação da organização, né? E ele deve ser de acordo com LGPD, não com o GDPR. Então, como conclusões, dentro dos 10 minutos, né, os templates são para simplificar, não são para complicar. Eles devem ser o estado da arte, ter assim por trás, não ostensivo, não aparente, uma seleção espetacular do estado da arte, da SEO, das grandes instituições, e simplificado, sintético e de uma forma adaptada ao cenário brasileiro. E deve trazer, principalmente, mais opções de respostas prontas, ou adaptáveis, do que perguntas. Ele veio para simplificar e não para complicar.
Eu agradeço a atenção e passo a palavra agora, então, para a Carolina. Bom dia, pessoal. Sou a Carolina Duarte, gerente de produto da Modo. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Lei Digital. A Lei Digital é um produto da Modo, desenvolvido em cima da plataforma Everest, que é uma plataforma com arquitetura em microserviços, com base nos serviços do Azure da Microsoft. Tá? Ela é altamente resiliente, com escalabilidade e nos permite desenvolvimento extremamente ágil de produtos com entregas recorrentes, né? E transparentes para o usuário. Vamos falar de um desses produtos, que é a Lei Digital. A Lei Digital, ela vem para colaborar, né, para apoiar a colaboração, na verdade, entre os diversos membros das equipes que compõem um projeto de adequação, compliance ou atendimento a normativos e regulamentações. No caso, hoje nós vamos falar sobre a LGPD, mas como vocês podem observar aqui, a lei digital não está restrita à LGPD. Nesse cenário, nessa assinatura, por exemplo, nós temos três conteúdos disponíveis, né? A própria LGPD, o SIS na versão 7.1, né? E a versão 3.2.1 do PCI. Cada um desses documentos tem uma estrutura base, que é essa que vocês estão vendo, né? Onde você tem um dashboard e a própria normativa ou regulamentação distribuída em uma visão hierárquica, né? Diversos filtros que colaboram para que você possa acompanhar a situação. Então, por exemplo, vamos observar quais são os tópicos, né? Cada item da lei a gente chama de tópico. Quais são os tópicos que falam sobre a anonimização na LGPD? Se você quiser acompanhar e ver quais são esses tópicos e como que as equipes estão relacionando entre si, você faz um filtro e a própria Triview ela vai mostrar para você quais são esses tópicos e alterando também a situação, os gráficos de situação e aplicabilidade dentro desse contexto. Tá? Então, você consegue ver aqui, por exemplo, nesse exemplo dessa assinatura, 16,7% dos tópicos relacionados à anonimização não estão sendo atendidos. Né? Então, você consegue ter aqui uma visão geral. Então, estamos com 0% de atendimento em relação a esse tópico, a esse assunto, na verdade. Você consegue ter uma visão gerencial e bem objetiva. Além disso, cada um desses tópicos podem ser comentados, né? O que são esses comentários? A relação, a própria interação entre as equipes, ela é registrada. Além de ser um repositório único para os documentos, o que impede que os diversos membros das equipes estejam com versões diferentes seja da LGPD, seja do PCI, seja da ISO 27001, etc. Ela vira um repositório único, onde você também contempla algumas informações adicionais. No caso da LGPD, nós temos a contribuição aí do próprio Dr. Gilberto, que acabou de falar conosco, onde ele faz alguns comentários como especialista, jurisprudência, um entendimento daquele artigo, divergências no meio jurídico em relação ao que dita a lei, com conflitos com outras regulamentações, tudo isso vocês conseguem observar aqui na seção especialista, onde ele faz um apanhado do que é importante, né? Você está contextualizado para entender o que de fato esse tópico está falando. E a partir desse conjunto de dados, as equipes podem interagir entre si. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 exemplos do Fernando Alexandre Lira e o Alberto Bastos interagindo entre si, e tudo isso fica registrado com log, com a data certinha. Por exemplo, o Alberto
acabou de fazer uma pergunta: existe template de procedimento para anonimização? Eu posso vir aqui, por exemplo, e responder: Alberto, podemos averiguar. A gente põe aqui o Dr. Gilberto, por exemplo. E se eu estiver seguindo esse item, ou se eu for mencionado nesse item, se vocês observarem aqui, eu acabei de mencionar o Alberto e o Dr. Gilberto. Eles vão receber notificações especiais de que eles foram mencionados. Uma vez que uma pessoa é mencionada, é alguma ação ou alguma ciência que ela deve tomar em relação àquele assunto. Então, eu vou exemplificar para vocês aqui, por exemplo, eu vou me mencionar como uma atividade, marcar reunião de alinhamento, por exemplo. E eu já vou receber, tanto no meu e-mail quanto no meu Teams, a notificação de que eu fui mencionada. Como vocês podem observar aqui, eu recebi dentro do meu Microsoft Teams, eu tenho um chat integrado com a plataforma Everest, é uma app chamada Everest Platform Integration, onde ela notifica os usuários de todas as ocorrências que estejam acontecendo no contexto da lei digital ao qual esse usuário tem acesso, para que ele esteja sempre sabendo, né, quais são as ações e os processos que estão rolando dentro do atendimento à lei. Então, como vocês podem observar aqui, eu fui notificada de que o Alberto me mandou uma pergunta e também fui notificada de que eu preciso marcar uma reunião de alinhamento, que foi esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, tá? Mais uma funcionalidade que a lei digital agrega para facilitar a leitura, só no caso da LGPD a gente está falando de 478 tópicos, né? O que já é bastante coisa, e uma lei tão abrangente, você tem diversos perfis de pessoas que precisam interagir com ela, desde de advogados que já conhecem leis, estão habituados a ler regulamentações, até pessoas leigas no assunto, né? Um gerente de RH, um assistente financeiro que não tem tanta familiaridade assim com leis federais, por exemplo. Então, a gente traz algumas funcionalidades que facilitam para essas pessoas interagirem e também mapearem os seus assuntos de interesse. Como eu falei para vocês, uma vez que eu esteja seguindo um assunto de interesse, eu sou notificada de tudo que acontece nele. Então, como que eu consigo fazer isso? Eu posso vir aqui e escolher um assunto, por exemplo, no caso da anonimização que eu estava dando como exemplo para vocês, mas qualquer um desses assuntos, tá? A lei está toda classificada. Então, você pode vir aqui, por exemplo, e dizer que quer acompanhar tudo que esteja acontecendo sobre consentimento. É só você vir aqui e clicar no seguir, do lado do assunto consentimento, e todos os tópicos relacionados a esse assunto, você vai seguir e você vai ser notificado de todas as interações que ocorrerem. Tá? É simbolizado por esse sinóticozinho, assim, esse sininho aqui amarelo dentro do item. Além disso, mesmo tendo destacado, seguindo os itens, pode ser que alguns tópicos sejam mais relevantes do que outros. Então, eu consigo, dentro do contexto do próprio usuário, também marcar o que eu considero importante para mim, dentro do meu contexto, para poder acompanhar esses itens. E consigo também fazer essa visualização pré-definida por esses marcadores. Então, por exemplo, aqui, se eu quero saber tudo que eu marquei como importante para mim, eu venho aqui no filtro, escolho o que é importante para mim. A lei digital vai me mostrar exatamente o que é importante para mim e ainda vai me dar um extrato gráfico do que esse item, se ele está sendo atendido, se ele é aplicável ou não. Uma última funcionalidade que eu queria mostrar para vocês, né, já que a gente tem um tempinho curtinho para conversar, quem quiser mais informações, é só procurar a gente que a gente faz uma demonstração mais detalhada, é que todas essas informações, elas estão disponíveis também num relatório gerencial, tá? Esse relatório é importante porque, no caso, como o próprio Dr. Gilberto mencionou, de um incidente ou de uma
ação da autoridade, uma notificação de algum titular, comprovação de que as equipes estão trabalhando e que existe uma boa-fé, existe a iniciativa dentro da organização de atender os requisitos da lei e fazer isso cumprir o que essa lei determina. Então, nós exportamos para um relatório, em formato PDF, vou mostrar para vocês, eu já tenho exportado. Ele é altamente customizável, tá? Se vocês observarem aqui, tudo que está presente no relatório, desde como vai ser composta a capa, o que ela vai ter, até de fato, quais são os filtros que você quer aplicar, todos eles são filtráveis, são customizáveis, tá? Dentro do contexto da lei digital, se você tiver mais de um documento, você pode gerar um relatório com um ou todos os documentos que você quiser, e o relatório sai com todos esses dados que foram eleitos para serem gerados, né? Nesse caso aqui, eu gerei um relatório um pouquinho antes da nossa live começar, com o LGPD e o PCI. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ele tem uma seção onde ele mostra uma visão geral de gráficos, né? Como é que está a situação geral de acordo com cada um dos documentos e a situação geral no contexto de todos os documentos. Quais marcadores? Marcadores são aqueles itens que eu mostrei para vocês, né? Que você pode dizer o que é importante, o que é menos relevante e tudo mais. E todos os dados consolidados da lei. O que isso significa? A lei na sua estrutura hierárquica e todos os dados que estiverem nela. Então, por exemplo, aquele item que eu mostrei para vocês, um dos itens que a gente tem lá, que é o capítulo 1, ele traz a sua classificação, se ele é aplicável ou não, qual é a situação que ele está, todos os comentários de todos os usuários, todas as interações são exportáveis e toda a lei está aqui dentro desse relatório. Dando um spoiler, nós estamos trabalhando numa visão referenciada entre esses documentos, tá? Então, vocês, nas próximas versões, vocês vão observar que a gente vai ter uma interface parecida com isso aqui, onde você vai poder ver todos esses documentos dentro de uma interface única, dentro de uma página única, com os mesmos indicadores e algumas mais funcionalidades para que você possa monitorar todos os seus documentos numa interface só. Isso é um trabalho que a gente está fazendo. Como o Roberto falou, nós trabalhamos com metodologias ágeis, então a cada 15 dias a lei digital tem novidades em relação a funcionalidades, atualização de conteúdo, a própria lei, os comentários do Dr. Gilberto, os comentários dos especialistas CIS e PCI são sempre atualizados e a cada 15 dias a gente tem um roadmap sendo atendido aí com novas funcionalidades e novos conteúdos para vocês na lei digital. Agradeço o tempo de vocês aí e passo para o Fernando para falar sobre a automatização. Olá, pessoal, bom dia. Deixa eu abrir aqui a minha tela. Bom, pessoal, em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. Lembrando que essa reunião está sendo gravada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Nós temos um chat. O chat é aberto mesmo. Eu até estava dando uma lidinha aqui e vi que o Wesley ali fez uma pergunta falando sobre PLN. Não sei se os outros sabem, mas eu não identifiquei essa sigla aí, o que seria. Então, se puder ajudar aí os respondedores, pelo menos para mim vai ajudar, não sei se para os outros. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre automatização. A nossa visão, né, de um projeto de LGPD ela foi extremamente atribulada aqui no Brasil. A data, as definições, tem a NPD, não tem a NPD. A NPD ela se manifesta, não se manifesta. Aí sai um decreto de estabelecimento da NPD, mas também tinha algumas definições que eram importantes para você fazer o cruzamento com seu atendimento à LGPD. Fala sobre idosos, fala sobre compartilhamento de dados, ou seja, já está começando a aparecer, né? E o próprio Conselho Nacional de Justiça também soltou uma recomendação, a recomendação 73. Isso vai acontecer o tempo todo. Eu sempre tenho falado, né, para os nossos clientes que toda hora vai surgir regulamentação. Diferente do Brasil, na Europa, a GDPR não apareceu de uma hora para outra. Já existiam leis de proteção de dados e privacidade em vários países. As agências reguladoras lá, a NPD, que nem existe no Brasil, a de Portugal tem mais de 10 anos, o IAPP, né, que é um grupo, né, uma associação de profissionais de proteção de dados no mundo todo e privacidade, né,
ele tem 20 anos. Eu dei a palestra junto com o presidente do IAPP, no dia ele estava comemorando lá 20 anos. Então, esse tipo de visão diferenciada aqui no Brasil, realmente, eu acho que aqui nós vamos sofrer. Valeu, Wesley. A gente vai sofrer também, vamos dizer assim, como diz lá o Caetano Veloso, a dor e a delícia, né, de ser um inovador e disso está entrando, atropelando todo mundo. Então, nós apresentamos a nossa solução, apresentando a nossa solução sempre automatizada. O nosso processo, todos os nossos projetos são automatizados desde o início. Nós estamos criando um processo de melhoria contínua. Eu acho que até na Europa, né, até por eles não terem esse choque, os projetos foram menos automatizados, foram mais feitos em planilha. E durante a própria maturidade do projeto de GDPR na Europa, eles foram vendo a necessidade de trabalhar com o software. Então, nós temos um modelo que é automatizado, mas não só automatizado dentro da oferta do software, né? A gente entende que o que acelera a LGPD? Acelerar não é só aumentar a velocidade, né? É aumentar a produtividade, é usar melhores recursos, não gastar tempo com aquilo que você não precisa. Se nós pegarmos tudo que tem que fazer para a LGPD e juntar todos os nossos recursos, a gente vai chegar à conclusão que não vai dar tempo. E não vai mesmo, tá? Esse processo, ontem nós estávamos conversando sobre MDM, né? Ou seja, o MDM chega uma hora que ele afunila e entrega um monte de informação para você trabalhar de forma manual. Então, você precisa de inteligência artificial, vai precisar de uma série de ações e quem terá o melhor resultado quem conseguir pegar todas essas regras e integrar com o negócio e ter uma solução nova e transformar aquilo lá num diferencial de negócio. Então, o desafio não é olhar LGPD linha a linha, né? E dar resposta para os itens, né, os requisitos da LGPD. Mas o desafio, sim, é a gente poder atender integrado com o negócio, né, de preferência que a gente consiga trazer um bom retorno sobre o investimento na LGPD. Bom, então, para automatizar um processo, não é só comprar um software, né? Não é só comprar um software. Como é que é a metodologia? Como é que o software faz o roadmap? Porque senão você acaba não resolvendo o problema, mas se livrando do problema. Não, eu resolvi o problema, eu comprei um software. Não é só isso. A ideia realmente é que você tenha o projeto todo integrado, que você tenha os seus templates. Legal, você comprou o software. Como é que você resolve o problema do DPIA? E se o DPIA da NPD exigir um padrão específico, né? Eu vi até uma pergunta ali da Ana, perguntando se essa funcionalidade resolve o relatório de impacto. A funcionalidade da lei, não, mas o que eu vou te mostrar aqui resolve. Porque cada coisa você tem que encaixar as soluções com as necessidades que você realmente precisa. Tá? Bom, então, essencialmente, cada organização tem uma equipe multidisciplinar. E essa é a forma de você começar de maneira eficaz, ou seja, você ter as áreas, porque são as áreas que vão responder. Um percentual significativo do atendimento da LGPD de vocês vai ser o RH que vai fazer. Outro percentual vai ser o jurídico. Se você tem um call center, também o call center é super importante. Uma área comercial e de marketing também é relevante dentro desse processo. Os modelos vão entrar lá nos itens de verificação e nos pontos de auditoria lá da segunda linha de defesa, segunda e terceira linha de defesa. Então, você precisa realmente ter essa visão, e o DPO, ele precisa receber um projeto redondo, né? Ou seja, o DPO já está, vários deles pegaram aí o projeto já com o avião no ar, mas é necessário realmente que esses dados estejam redondos. E a participação dos grupos, e nota que eu falei várias áreas, não falei área de TI, a área de sistemas é essencial, a área de infraestrutura, né? A área de logística também é crítica, então você tem várias áreas dentro desse processo. Como é que a gente enxerga um processo? Né? Nós procuramos criar um roadmap, como eu falei, atender a LGPD é um processo de humildade e aprendizado contínuo. Você sempre vai aprender e melhorar, aprender e melhorar, aprender e melhorar. E o interessante do processo automatizado é que você transforma o seu aprendizado e a sua melhoria em software. Você transforma em código e você vai melhorando. Nós temos um processo, que aí é interessante, que toda semana a gente tem novidade. Pode ser uma correção num campo que tinha um bug, pode ser um relatório novo, mas toda semana a gente tem algumas informações novas para passar para os nossos clientes. Então você pega o texto da LGPD, né, como a Carol mostrou, não é só a LGPD, vem aí as guidelines da NPD, vem aí as definições e resoluções das agências reguladoras. Então você tem os itens, os tópicos da LPD da LGPD e as outras regulamentações. Você tem as pessoas que atuam dentro desse processo,
toda aquela equipe multidisciplinar que eu mostrei anteriormente. Essas pessoas são essenciais e elas têm que ter acesso ao sistema. Cara, se o RH não está tendo acesso aos dados de LGPD, você tem algum erro, cara. Porque o RH, ele é crítico. Ele vai falar sobre minimização, ele vai falar sobre automação, ele vai falar sobre relacionamento com o pessoal de benefício que trata dado pessoal e é um operador seu. Então, o RH é essencial, ele tem que ser usuário do seu sistema. Você tem as áreas, departamentos, processos, da forma que você for fazer a estruturação. Aí que você começa a fazer o correlacionamento. Ou seja, tem área, por exemplo, a minha área não é uma área industrial, ela não trata dados de criança e adolescente. Legal, o artigo 14 não se aplica a você. Mas a minha área é RH, eu trato sim, então o artigo 14 se aplica a você. Então, da mesma forma, né, você vai ter pessoas ligadas a cada área. Aí as áreas falam para você quais os sistemas que elas usam. E aí você correlaciona as áreas com os sistemas. E logo depois, daqui a pouco a gente vai ver o que isso aqui gera, né? Logo depois, as pessoas também são responsáveis por sistemas. Tem cliente nosso que já cadastrou tanto o responsável de TI quanto o responsável da área FIM. Aí você vem com as partes relacionadas. As partes relacionadas estão ligadas à área, por exemplo, plano de saúde está ligado ao RH. O cara que imprime crachá pode estar ligado ao RH, folha de pagamento está ligada ao financeiro. Então você tem que ter essa associação, porque a LGPD não fala da infraestrutura de TI, ela fala do negócio. Você tem que olhar realmente pelo negócio. Além disso, né, essas partes relacionadas podem ter pessoas responsáveis. Quem é o responsável pelo call center? Que tá, é a área comercial. Legal, então alguém do comercial vai ser responsável pelo call center. Sempre envolvendo as pessoas, sempre. Esse é o segredo, tá? Quem é que assumiu as ações como DPO, saiba que é importante você contar para as pessoas te ajudarem no seu trabalho, porque senão você vai ficar maluco, vai ficar tudo na tua mão. Além disso, né, você vai ter, eu quero saber quais são os fornecedores meus que tratam dados meus de criança e adolescente. Você tem que saber, tem que fazer esse tipo de correlacionamento. Aí vem as atividades do plano de ação, porque depois que você junta tudo, o que você tem que fazer? Eu tenho que minimizar isso aqui, eu tenho que fazer um procedimento aqui, eu tenho que alterar determinado sistema. Então, tudo isso aí são atividades. E nós criamos, né, um processo de modelo de implementação agora. Foi até uma evolução de 2 semanas para cá. Nós criamos mais essa camada, que é uma camada de implementação. Pra você ter ideia, os clientes nossos ele recebem um plano de ação de 1.200, 1.500, 800, 500 atividades. Então, é uma coisa muito grande. Eu sempre falo, cara, aqui não tem pegadinha nem gordura. O teu problema é esse mesmo. Só que até para facilitar a comunicação com o nosso cliente, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, nós reduzimos esses 1.000 e tantos em 31. Então, ele tem 31 atividades de implementação. Isso aí realmente ficou bem bacana. E essa atividade está ligada a uma ou mais atividades. Feito isso, né, você tem condição de gerar o cockpit do DPO. Então, você tem condição de começar a dar as informações para o DPO. Esse é o processo de automatização. Você fala, pô, Fernando, mas olha só, eu contratei uma das maiores empresas de consultoria, contratei uma Big Four, contratei um grande escritório de advocacia. O trabalho foi ótimo, mas ele foi em planilha, não tem problema. A gente pega as suas planilhas, já fizemos isso para vários clientes nossos, pegamos todo o projeto em planilha e trazemos para dentro do nosso software. Então, esse é um ponto que vale vocês estarem alertas, tá? Se você tem um projeto de planilha, cara, o DPO, quando ele olhar aquelas planilhas todas, primeiro não vai entender nada. Se ele não estava no projeto, foi nomeado ontem, ele não vai entender nada do que está em planilha. Então, o software ajuda também a fazer isso, ou seja, é realmente um auxiliar para o DPO. Então, alguns elementos na automatização. Nós usamos muito o workshop automatizado, o workshop remoto. Eu diria para vocês que mais de 3/4 dos projetos que nós fizemos não teve um contato com o cliente físico. Tudo remoto, tudo pós-Covid, e também esses projetos todos com resultados assim bem bacanas. Então, a gente faz reunião com nós usamos preferencialmente o Teams, nós podemos usar um ambiente do cliente. O Teams tem várias vantagens, tá? Você pode montar a equipe, você pode usar como repositório de dados, você faz os workshops, você registra tudo que você fez, ou seja, aquele princípio da boa-fé fica todo registrado no próprio Teams. Dentro desses workshops, eu vou mostrar alguns workshops daqui a pouco em termos de implementação. Todos eles nossos têm formulário, ou seja, a gente manda formulário, por quê? Se eu reunir o pessoal do RH e o pessoal de negócios e mais o pessoal de logística para falar sobre minimização,
Cara, essas pessoas têm que preencher resposta para mim para alimentar o meu sistema. Não adianta eu falar com ele, anotar no papel, colocar numa planilha, botar no bolso e depois ver o que vai fazer. Cara, já bota o cara para alimentar o sistema. Então, esse processo ele traz uma dinâmica muito grande. Da mesma forma, né, a Carol mostrou aí a questão da automatização dos relatórios. E a nossa visão de DPIA, tá? Respondendo aqui a Ana Cristina. Ana, a nossa visão de DPIA, ela não depende só de informação da lei se está implementado ou não. Você detalha aquilo ali. Quais são os sistemas? Quais são as áreas? Quem são as pessoas? Tem backup ou não tem backup? Tem fire ou não tem? Tem single sign-on ou não tem? Você vincula aquilo ali com sua política de segurança, de privacidade ou não? Então, os relatórios são formas automatizadas de cruzar vários dados. Nós entregamos 3.000 páginas de relatório para os nossos clientes, mas o relatório é automatizado. Você aperta o botão, ele sai. Então, isso aí realmente eu acho que ajuda bastante dentro desse processo. Da mesma forma, né, os dashboards. Estou falando aqui sobre as ferramentas de automatização. Primeiro, LGPD é um jogo de inventário, tá? Então, dentro desse jogo de inventário, você tem o sistema, mas o sistema também tem o fornecedor, também tem a pessoa. O sistema está na lista ou não está controlado pela governança de TI ou não está, ele está em nuvem, ele está dentro de casa, e, na verdade não é um sistema, é um documento em papel. Tudo isso nós registramos, tudo isso nós batemos e fazemos a implantação. A junção de todas essas informações cruzadas, né, ela vai gerar, isso aí é um projeto pequeno, reduzido de LGPD. Aí o cara fala, pô, mas isso aí está muito complexo. Ontem até tive a surpresa que eu mostrei isso aqui para um cliente e ele falou, cara, agora eu comecei a entender o projeto. Eu falei, pô, então legal. Então depois me explica. Mas de qualquer maneira é o seguinte, o que tem aí? Todos os correlacionamentos de áreas com sistemas, com regra da lei. Então aqui, ó, lá, o artigo 12 fala de anonimização. O artigo 14 fala de criança e adolescente. O artigo de 1 a 6 fala sobre o contexto. Em vermelho são as partes relacionadas, a agência de viagem, o Uber, a Secretaria de Fazenda, o banco lá que faz a folha de pagamento e assim por diante. Todos esses caras estão no seu projeto. Ah, mas é assim que eu sempre vou ver? Não, você pode fazer filtro. Ah, só quero ver quem tem prioridade acima de tanto. Só quero ver quem está ligado à solução da Microsoft. Você consegue ver isso e isso ajuda você a enxergar. Ah, eu vou me reunir com o RH, então eu vou clicar com o RH e falar, RH, olha só, você tem acesso a todos esses sistemas, você trabalha com esses conjuntos de dados que tem dados de criança e adolescente e assim vai. Bom, aí, juntando tudo isso, a gente monta o plano de ação, que também é automatizado. Tem prazo, tem consolidação de informação e assim por diante. E a gente começa a brincar com uma coisa chamada cockpit do DPO. Tá? Então, nós entendemos que esse modelo, temos até uma outra live gravada, tá lá no nosso YouTube, que fala sobre o cockpit do DPO. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, tá? É só encaminhar. Então, o cockpit, na verdade, o que a Módulo oferece é o software, é a automatização, é a gestão do inventário, é o alerta, é o registro do pedido do titular, são os templates que também estão integrados em software. Então, esse painel ele tem vários dados, né? Direito do titular, quem que pediu? Qual é a prioridade? Qual é o prazo para a resposta? Privacy by design, ou seja, também tudo automatizado. Quem são as pessoas que estão aqui dentro? Qual é a prioridade da privacidade para cada uma das pessoas? Então, todos esses, quem são os DPOs das empresas que eu me relaciono? Então, tudo isso aí está dentro do painel do controle do DPO. E também nós temos um modelo que é o modelo de APIs, ou seja, você pode integrar o seu projeto de LGPD utilizando APIs. Tá? Então, o seu sistema, eu preciso fazer gestão do consentimento. Como é que faz isso? Com a API. Ou seja, as pessoas vão consentindo, você vai guardando, ou você vai ter sistemas que eles já vão ter consentimento, você se integra com aquele sistema. Então, nós temos também uma plataforma de robôs que permite você rodar as suas APIs. Bom, então, só para vocês terem ideia aqui, o que são ações para implementação? Como é que eu implemento? Já analisei, já conversei com as áreas FIM, já organizei tudo que tem que fazer, já sei todos os sistemas, e agora eu vou implementar. Então, nós partimos para um modelo, né, que é um modelo sequencial. Isso aqui que eu falei para vocês, tá? A gente transforma 1.200, 1.500 atividades do plano de ação em um resumo, porque a gente agrega todo. Então, por exemplo, nesse workshop de sistemas aqui, a gente trata base legal, a gente trata aqui ciclo de vida, a gente trata aqui segurança dos sistemas. Então, nós vamos juntando todas essas informações e vamos fazendo a integração desses dados todos. Mas aí o que acontece é o seguinte, óbvio que aqui ainda está legal. Quais são os recursos que eu vou utilizar para fazer esses processos? Eu vou utilizar o seguinte, ó. A gente utiliza 5 atividades.
Ou é um template, o doutor Gilberto falou sobre isso, ou é um workshop que coleta dados, a gente faz o workshop e aplica questionário nas pessoas para coletar ou atualizar dados, ou é um software de LGPD dedicado, ou são reuniões técnicas de maior esclarecimento, ou é um projeto. Tem coisa que é projeto, cara. Vou fazer uma criptografia. Criptografia não é uma atividade, é um plano de ação, ou seja, então você multiplica para aquilo. Então nós começamos, né, o doutor Gilberto fala, o que tem que fazer imediatamente? Então nós vamos criando esse modelo automaticamente, só para vocês terem ideia, tá? Em termos de afunilamento, eu falei em 1.500 ações, nós criamos aqui para um cliente nosso anteontem 6 atividades, macroatividades dessa aqui, que resolveu 80% das ações que ele precisava. Por quê? Sei lá, de 1.500, 120 ele resolvia no workshop com o sistema. Aí você também, eu preciso fazer uma cartilha, essa cartilha é um template. Uma política de privacidade é um template, né? O doutor Gilberto falou de vários templates existentes que vão se encaixando em cada um desses elementos. Então, legal, olha, eu afunilei os sistemas, já fiz minimização, mas esse aqui eu vou ter que alterar para ele tratar dado sensível. Isso é o quê? Um projeto. Tá? Mas aqui, ó, criança e adolescente. Pô, descobri que eu tenho um monte de criança e adolescente aqui, agora eu tenho que solicitar consentimento do responsável. Isso é o quê? É um projeto. Então, nós montamos esse modelo exatamente para deixar o projeto na sua mão, tá? O projeto vai ficar na sua mão. Bom, pessoal, então é isso. Eu convido aqui o Gilberto, a Carol e o Alberto para ligar a câmera, o microfone, se quiserem. Se vocês tiverem interesse, tá? Tem aqui a nossa uma URL encurtada aí lá no Bitly, interesse-LGPD, não é underscore, é traço. E também se vocês quiserem, apontem a câmera para esse QR Code, que vocês vão entrar no formuláriozinho e nós entraremos em contato com vocês. Então, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, podem mandar aqui. Enquanto isso, o Alberto sempre fica fazendo pergunta difícil, ele fica pensando o tempo todo e vai fazer para alguém. Agora, ele sempre lança a primeira pergunta. Não, até interessante. A Carolina, eu acho até que já respondeu no chat, a Renata, eu acho que ela estava preocupada que durante a demonstração da Carolina eu entrei e interagi lá na base, criando lá uma pergunta de anonimização, e ela ficou preocupada se a gente não estava poluindo a base. Na verdade, a Carol até já te respondeu, Renata, existem 2 áreas no sistema de lei digital. Primeiro, a lei digital ela é sempre instanciada para cada organização. Então, cada empresa tem a sua lei digital, e na sua lei digital existe uma área que é específica da empresa, quer dizer, todas aquelas informações que eu coloquei são informações específicas para aquela empresa, que no caso a Carol já te disse que aquela é uma cópia nossa de demonstração, então não tem problema o que a gente escreve ali. Agora, existe uma outra área, essa não. Essa é uma base sólida que, por exemplo, tem lá comentário do especialista, Dr. Gilberto Martins, explicando lá o detalhe de criança e adolescente. Quando é que é criança, quando é que é adolescente. Então, essa área não pode mexer. Então, a lei digital, na verdade, tem essas 2 bases de informação. A base, que é a base que sai de fábrica, né, ela é equipada com as informações e os comentários dos especialistas, como se fosse um livro, né? A gente, às vezes, tem que comprar livros para entender daquele tema, né? Então, a lei digital já tem essa parte. E o segundo, vamos dizer assim, ambiente, é essa plataforma colaborativa. E o que se espera é a interação mesmo. O Fernando mostrou aquela lista de personalidades, não é o personas dentro da organização, RH, jurídico. Então, o RH tem uma dúvida, ele entra ali, cita, faz o comentário para o jurídico se envolve, isso tudo fica registrado no log, né? Então, respondendo um pouquinho, complementando a resposta da Carol para a Renata, mas eu já passo a bola um pouco já para a Carol. O Carlos André, ele perguntou sobre a plataforma Everest, e tem uma pergunta também do Wesley sobre programação de Sobre o linguagem natural. PLL. Se você quiser responder, depois eu te complemento também. Se você... Então, Carlos, como eu falei um pouco mais cedo, a lei digital é um dos produtos que a plataforma Everest oferece, tá? A plataforma Everest em si, ela é uma plataforma desenvolvida em microserviços com base nos serviços do Azure da Microsoft. É uma plataforma proprietária da Módulo, tá? Nós fazemos as abstrações dos serviços do Azure, adicionamos customizações para atender as nossas necessidades, e em cima dessa plataforma Everest da Módulo, são desenvolvidos produtos da Módulo. Um deles é a lei digital que eu apresentei para vocês, tá?
Então, dentro desse contexto, a gente tem dois níveis aí, né? Você tem uma grande plataforma de serviços, por exemplo, dentro da lei digital, a gente usa N serviços de plataforma, a gente usa o Service Bus, a gente usa o Message Queue, a gente usa o Entities, a gente usa N serviços que nós customizamos, desenvolvemos em arquitetura de microserviços com base nos serviços do Azure da Microsoft, tá? E respondendo a pergunta do Wesley, a gente tem um backlog, sim, adicionar serviços de processamento em linguagem natural. Nós já fizemos um ensaio, já fizemos um MVP interno na Módulo, inclusive usando esses serviços, tá? Foram validados, é possível, sim, mas ainda está em backlog, a gente ainda não priorizou em roadmap, então não consigo te dar hoje uma data precisa de quando a gente vai liberar, mas está previsto, estamos trabalhando para desenvolvê-los, sim. E complementando a sua resposta para a Renata, Alberto, além do contexto, Renata, aquilo que o Alberto estava falando, há coisas que podem ser mexidas dentro do contexto da lei digital pelos usuários comuns, há outras que não, só pela própria plataforma, como o comentário do especialista, a própria estrutura da lei, porque isso é um conhecimento fornecido pela Módulo junto com as funcionalidades da lei digital. Adicional a isso, a plataforma ela trabalha com o conceito de assinaturas. Então, cada organização que adquire a lei digital tem a sua própria assinatura dentro do seu próprio contexto, onde só os seus usuários têm acesso. Tá? Essa que eu mostrei para vocês é uma que a gente liberou para fazer demonstrações, mas a própria Módulo tem a dela. E os nossos clientes que adquiriram a lei digital, cada um tem a sua. Então, não existe conflito de bases nesse aspecto, tá? Ótimo, Carol. E aí, só complementando essa questão da programação de linguagem natural, esse é um assunto que me empolga muito. Na verdade, a gente tem assim, uma plataforma de robôs também que utiliza muito essa questão de machine learning, processamento de linguagem natural, mas no momento o que está avançado e o que a gente tem usado muito é essa parceria homem-máquina. Né? Então, assim, a gente já está praticamente aí liberando a versão onde a gente vai incluir múltiplos documentos, e um dos trabalhos que a gente faz é exatamente criar esse grande catálogo de documentos, normas, padrões, né? O Fernando citou aí o que vem aí da ANPD em termos de padronização, o doutor Gilberto citou alguns documentos do ICO, tem os templates, né? Tudo isso nós estamos, na verdade, criando esse grande catálogo para colocar dentro da lei digital, usando o MetaFramework para fazer uma múltipla referência, cross-reference de tudo isso, né? Então, se eu quiser saber um detalhe de segurança cibernética, eu consigo ir lá no documento do SIS, né? E tudo isso a gente está fazendo nesse momento, vamos dizer assim, numa parceria homem-máquina, a parte de inteligência, criando toda a taxonomia, criando toda a classificação, e logo em seguida a nossa ideia é justamente usar esses motores para manter sempre os nossos clientes com essa base de dados atualizada, porque não basta colocar uma vez, sai uma atualização da lei, e aí eu passo até para o doutor Gilberto falar um pouquinho sobre isso, porque ele é o nosso grande parceiro aí, que tem alimentado essa nossa base desse conhecimento específico, né, doutor Gilberto? Alberto, a ideia é que a gente esteja sempre trazendo os regulamentos, as interpretações, os comentários, as decisões judiciais, como aconteceu decisão desde a primeira semana após entrar em vigor da lei, né? Então, sempre há novidades, seja do Brasil, seja do exterior. Eu queria também chamar a atenção para que os templates, eles fazem parte da assinatura, né? A assinatura traz a licença para o acesso, né? A consulta aos templates. E a solução da Módulo oferece também a possibilidade de coaching ou de projeto para a customização dos templates. Então, seja a disponibilidade, seja a customização, ambos fazem parte aí da oferta da Módulo. Desculpa, Fernando, se você puder, então, para nós não passarmos muito no nosso tempo, complementar as perguntas. Eu vou até ajudar aqui a responder uma pergunta com relação a primeira pergunta lá, que foi feita com relação ao software, né? Ou seja, esse nosso software é o software da Módulo. Na verdade, tem duas linhas, né? A linha do nosso desenvolvimento para a nuvem, que cria a plataforma Everest, que é a da Módulo, e também o desenvolvimento em cima do Risk Manager. Quem já é usuário do Risk Manager pode utilizar, conversa conosco, a gente oferece uma outra instância que é mais interessante para fazer essa entrega. Então, a mensagem que eu queria deixar é isso, procure-nos, se vocês quiserem que a gente faça uma apresentação para a equipe de vocês, nós estamos à disposição,
Temos todo dia tratado sobre esse assunto de integração. Responder aqui ao João. João, vamos sim oferecer essa gravação. É só um tempinho da gente fazer a edição e tirar alguns errinhos e nós disponibilizamos no YouTube. Lá no nosso YouTube já tem várias outras gravações de outras lives e gostaríamos de contar com vocês. Se tiverem realmente interesse, podem falar conosco e nós atenderemos vocês aí, podemos fazer uma apresentação ou até mandar uma proposta. Mas esse é o nosso princípio, é criar aceleradores. Eu vou jogar uma pergunta para o doutor Gilberto, que eu falo com muito cliente, né, com muita gente, aí sempre tem um ponto que é o seguinte: a pessoa, quando fala de template, ela acha interessante, mas ainda tem dúvida, né? Ou seja, não tem muita prática de uso de template. O que as pessoas têm prática é de improvisar. Ele entra no site lá de um cliente qualquer, e de uma pessoa, pega o documento dele, que não sei se incorre aí em direito autoral, propriedade intelectual, mas com certeza incorre em falta de continuidade, porque o cara escreveu aquilo por um motivo, aí você pega aquilo e vai usar por outro motivo. Quando surgem novas obrigações, como é que você encaixa aquilo? Será que vai fazer sentido uma outra pessoa tratar? E parece que o template é algo contínuo, né? Como é que é essa prática dentro da empresa? Nem sempre as empresas estão acostumadas a usar, talvez o jurídico mais áreas, por exemplo, como TI e tudo mais, não tem muito esse costume. Tem muitas vezes o costume de pegar dos outros, muitas vezes de forma ilegal, né? Como é que é essa questão, doutor Gilberto? Fernando, essa pergunta é excelente. É uma mudança, né, de paradigma. A gente muitas vezes está acostumado a ver no mercado assim um copiar e colar. Copiar e colar dá um problema de propriedade intelectual, a empresa fica exposta a um risco de imagem, risco legal, e a questão da eficiência, né? Você estava dizendo, alguém copia um determinado estágio do documento e fica depois fossilizado, né? Fica engessado. E como tudo é muito dinâmico nessa área, né? Os regulamentos e tudo mais, aquele documento vai ficando obsoleto, né? Na hora que ele fica obsoleto, é um documento que deveria entrar até para o relatório de impacto como uma vulnerabilidade, porque ele está totalmente inadequado, né? Então, o documento, o template nessa área de proteção de dados pessoais é sempre um documento em construção. Termo de consentimento, as formas de coleta de dados vão mudando, questão de risco, os métodos de anonimização vão mudando. Então, são sempre documentos que estão mudando, e acho que a vantagem da lei digital nesse sentido é que, como ela tem uma atualização toda semana, ela vai dando as novidades e ela vai mudando o template. Então, ela vai oxigenando, né, o conteúdo do template de uma forma simplificada, disponível, para que isso fique assim, fácil, né, para implantação pelos que adquirem a assinatura. Acho que é isso. Ótimo. Excelente. Eu acho que esse é um caminho bem interessante. Todos têm ficado muito interessados em tratar um modelo por meio de templates, e até alguns estão querendo fazer o seguinte: tirar o que já publicou e publicar uma que é a base de template. Ele sabe que aquilo realmente tem continuidade. Ou seja, se você improvisa e lança agora, com as novas regulamentações, vai ficar meio estranho ali, não vai fazer muita coerência às várias documentações. E aí, doutor Gilberto, também, só para concluir, o template não é só de políticas completas ou procedimentos completos, é também de cláusulas contratuais, né, e itens que entram pontualmente em alguns locais, né? Exatamente. Toda essa parte de contratos, sejam aditivos, sejam cláusulas, sejam cartas para conviver, às vezes com contratos de empresas muito grandes e que são praticamente imutáveis. Então, como é que eu convivo com um contrato ou com uma política de uma empresa, né, do maior porte, né? Também o template ele oferece a possibilidade de escalabilidade. A própria lei diz que você deve considerar a natureza e o porte da entidade e o volume de dados. Então, se você tem template, você consegue ajustar um documento que seja mais extenso ou menos extenso, conforme a operação da instituição seja mais complexa ou menos complexa. Eu acho que essa vantagem, né, da flexibilidade de você fazer alguma coisa que seja proporcional. Se você fizer um template assim, extremamente extenso, para uma operação que é simples, você vai estar afugentando o negócio. Você está matando, dando tiro de canhão para matar passarinho, né? Como se diz na expressão popular. Então, o template tem, na verdade, um casamento que ele promove entre a automação, né, da solução e aquilo que a lei tem na outra ponta como conceitos, como regras, né? São regras de negócios que importam aquilo que está como regras legais de uma forma automatizada.
Excelente. Beleza. Podemos concluir, né, Alberto? Mais alguma coisa, Alberto, Carol? Não, podemos concluir. Acho que assim, os interessados em conhecer o sistema podem entrar, tem um link do formulário aí para vocês pedirem mais informações. Acho que é muito importante essa mensagem da agilidade dos aceleradores. Na agilidade, tendo essa visão sistêmica, a gente enxerga realmente a LGPD como uma jornada, né? Não importa onde é que você está nesse momento, existe um caminho a seguir. Então, pode ser que o seu momento seja um momento inicial, onde a gente tem inúmeras ferramentas que envolvem um projeto de implementação, a implementação propriamente dita, ou até essa fase mais avançada, onde você vai ter que administrar, principalmente aí na visão do encarregado ou DPO, uma série de questões, né? Então, a gente agradece muito a presença de vocês e estamos à disposição aí em relação a trocar experiências e acho que também a Renata pediu o link do canal do YouTube, né? Reforçando mais uma vez que essa apresentação foi gravada e em breve nós vamos disponibilizar no nosso canal YouTube, junto com várias outras apresentações que eu reforço, convido vocês, acessem, porque tem muitos temas interessantes, doutor Gilberto falando muitas questões jurídicas específicas, falamos de automação, falamos de metodologia, gestão de riscos, segurança cibernética, os temas são bem amplos e vastos, e vamos estar o tempo inteiro com essa dinâmica de colocando sempre os assuntos mais atualizados nesse canal. Então, agradeço a participação de todos e estamos à disposição.